do Poder está de volta com a participação do deputado Nilton Salomão e André Lazzaroni. André, no bloco anterior falávamos de Arraial do Cabo, você disse que a situação de Arraial do Cabo é exemplar. Qual é a situação de Arraial do Cabo? Arraial do Cabo hoje é um município economicamente, financeiramente quebrado. Arraial do Cabo era um município que era um distrito de Cabo Frio. Hoje você tem Cabo Frio recebendo uma verba de royalties enorme e Arraial do Cabo não recebe R$1 de royalties. A Álcalis, que era a maior economia, a maior empresa que gerava a maior renda no município, quebrou e ele está todo protegido por reserva. Você entra hoje em Arraial do Cabo, na prainha, ela está toda favelizada. Você olha para Arraial, a primeira coisa que você vê é a favela. Está perdendo turista, está perdendo poder para poder se reerguer financeiramente. Então a gente tem que repensar, por exemplo, eu sou favorável, não quer dizer que eu seja estadualista ou federalista, não, eu sou municipalista, mas também não quer dizer que eu concorde na criação de municípios com 8 mil habitantes, 6 mil habitantes, que não têm condições de se manter financeiramente. Arraial do Cabo é um exemplo, nós temos vários exemplos aqui que a gente vai citar. Salomão, o que você acha desse exemplo que ele apresentou? Ou seja, em tese, a delegação de competências, a descentralização é, digamos, aprovada por todos, não há nenhuma dúvida a respeito disso. Mas, na prática, isso pode levar a situações complicadas, porque os municípios, como citou aqui o exemplo de Arraial do Cabo, às vezes não têm condições de assumir plenamente, de maneira satisfatória, essas competências. É verdade, esse exemplo ele colocou muito bem e, claro, que o Estado tem que também ter condições de suportar. Mas tem uma questão, Ricardo, que é uma questão realmente para ser pensada. Veja bem, nós temos um Estado, o Rio, que tem 92 municípios. Você tem uma concentração extraordinária nas grandes cidades, no índice demográfico extraordinário. Você tem Copacabana, Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, tem mais de 3 mil habitantes por quilômetro quadrado. Você vai lá no interior, você pega uma cidadezinha lá, Madalena e tal, você tem 30, 40 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o primeiro raciocínio pode dizer o seguinte, bom, então essas cidades estão fadadas a terminar. No entanto, só você analisar modelos de outros países da Europa, onde você tem cidades pequenas, cidades médias, onde a vida, a qualidade de vida vai, enfim, permitindo que as pessoas vivam melhor. Tem algumas saídas, alguns instrumentos. O Estado do Rio de Janeiro mesmo tem estimulado muito a chamada agroindústria, que é você ir lá no pequeno município, onde tem um produtor que até então mandava só a sua matéria-prima para o grande centro, e lá ele faz uma pequena agroindústria. E ali ele tem o valor agregado, gera mais empregos. Agora mesmo lá na catástrofe, na região, Teresópolis tem na localidade de Sebastiana, uma agroindústria dessa, que já gerou lá 60 empregos, está atendendo 100 produtores, e aí nós vamos equilibrando mais os municípios, porque, diferente disso, claro, nós vamos continuar uma concentração, e há políticas, inclusive políticas habitacionais, que acabam estimulando a maior concentração nos grandes centros. A qualidade de vida está provado que sofreu grandes prejuízos. Então, há que se ter políticas para que se equilibre essa relação demográfica. André, não, com certeza. Eu quero até deixar claro aqui, senão o povo lá de Arraial do Cabo vai achar que eu sou contra Arraial. Arraial é uma das cidades mais bonitas que eu conheço. Talvez no estado do Rio de Janeiro a gente tem cidades lindas. Nós temos Angra dos Reis, Búzios, mas que me perdoem as outras cidades, até a cidade do Rio de Janeiro, que eu acho linda. Arraial, as praias mais bonitas que eu já fui estão em Arraial do Cabo. Mas, infelizmente, Arraial do Cabo, como município, não tem condições de se manter financeiramente sozinho. Precisa de investimento do governo do Estado. E o governo do Estado, para investir ali, numa cidade como Arraial do Cabo, que tem, sei lá, 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, ele dá prioridade, e a questão de prioridade para uma localidade que tenha 1 milhão. Tem que saber alocar esse recurso, e Arraial poderia ser, na minha visão, Arraial é um município que poderia ser reanexado a Cabo Frio. Mas aí a gente vai ter uma discussão muito longa. Tudo isso para falar, né,
dessa falta de quadro técnico nas prefeituras. André, você que é ambientalista, quer dizer, e fala-se muito em prevenção. Essa é uma questão que está na ordem do dia, tem que fazer prevenção, obras de contenção. Quer dizer, se nós tivéssemos que sintetizar, quer dizer, o que seria a prevenção hoje, diante da situação atual do Estado do Rio? O que teria que ser feito em termos de prevenção de maneira prioritária? Instalar alarmes climáticos, enfim, quais seriam, digamos, 3 ou 4 providências que você julga que são necessárias para você arrefecer a possibilidade, diminuir a possibilidade de uma crise dessa extensão? Minha avó já dizia que prevenir é melhor do que remediar. Né? Se a gente não trabalhar em prevenção, acho que o primeiro passo seria fazer um mapeamento de risco geotécnico no estado do Rio de Janeiro. Nós temos um solo complexo. Nosso solo, eu não sou especialista, eu sou advogado e curioso no meio ambiente, um amante do meio ambiente, sou ambientalista. Mas o que eu ouço dos geólogos é que o nosso solo, ele geomorfologicamente, ele é um solo complicado. É um solo escorregadio, é um solo que não tem muito, você vê Angra dos Reis, e ele é igual. Ele é um solo que você não tem muita diferença de uma região para outra. Nós temos ali na Rocinha, pode acontecer na Rocinha o que aconteceu lá em Angra dos Reis. A Rocinha pode vir a ter uma fratura ali, uma fratura exposta, é mostrar aquela... Eles chamam de fratura exposta quando monta, né, quando ela aparece, a pedra ela aparece. Então... Isso que você está falando, um sobrevoo que você tem lá na região serrana, comprova isso. O escorregamento foi vamos dizer assim... Deixou a fratura exposta, né? Exatamente. Visualizou-se com muita facilidade essa composição do solo lá. Eu acho que a gente deveria fazer... O Salomão, ele colocou bem, eu acho que nós poderíamos lutar por isso, para colocar um departamento mineral mais forte, né? O DRM, fortalecer o DRM, a ideia... entrosar melhor com a Secretaria de Meio Ambiente, colocar alarmes. Eu quero aqui parabenizar o prefeito de Areal. O prefeito de Areal conseguiu avisar, ele colocou alarmes e ele conseguiu avisar a população, e a população saiu dessas áreas. Nós estamos a 2 minutos do final do programa e eu queria saber do Salomão. Salomão, você está com um embate lá em Teresópolis, porque há um movimento para se reconstruir de maneira emergencial as cidades atingidas pela chuva, e você parece que entrou com uma ação contra a prefeitura por ter feito contratações sem licitação, emergenciais. O que seria exatamente? Por que esse embate? Na realidade, não se fazem necessárias essas contratações num momento tão importante como esse? Elas são, inclusive, autorizadas porque em momentos de calamidade podem ser feitas. O fato é que nos preocupou 2 empresas que foram contratadas pelo passado dessas empresas. Uma delas não fez 4 obras, não terminou, atrasou, a que terminou precária a qualidade da obra. Então, se havia tanta urgência, como é que essa empresa que atrasou as suas obras podia dar essa urgência? Então, mas isso são fatos pontuais. O fato é que há uma necessidade de muito trabalho, há uma necessidade, Ricardo, de nós envolvermos a sociedade para se ter modelos, definir modelos. Por exemplo, habitação. Vão ser feitas no mínimo 8.000 casas. É importante que se discuta esse modelo habitacional, não é? Que ele se insira no interesse do cidadão, na questão visual também, quer dizer, são cidades turísticas, isso tudo tem que ser discutido. E por isso a gente tem defendido a participação da sociedade, não só a decisão dos governos, especialmente do Poder Executivo Municipal, mas a sociedade se envolver. Okay. É isso que ela quer. Salomão, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado. Muito obrigado também a você, André, por ter comparecido, por ter participado dessa mais uma edição do Jogo do Poder, por ter nos dado o privilégio de conceder essa entrevista.